Olá, pessoal. Estou aqui hoje com a professora Ana Paula. Eu sou Sandrelli. Hoje estou aqui no podcast do Valença, né? Nosso Café com Valença, com essa convidada especial, que é a professora Ana Paula, que é professora há 33 anos. A professora Ana Paula já tem aí uma vasta experiência em formação de turmas de direito, né? Sempre trabalhando com a temática de direitos humanos. E é uma honra estar com a professora Ana Paula aqui, que já foi, inclusive, vencedora do Prêmio Inovário, um dos prêmios mais importantes, né, da área jurídica. E não só isso, a professora Ana Paula é conselheira federal também da OAB, pela OAB Ceará, é também membro e faz parte do Conselho de Educação, né, isso é do Conselho Nacional, né, professora, de Educação? É da Comissão Nacional de Comissão Educação Jurídica da Nacional de OAB. Educação. E isso é muito importante e relevante para a construção dos cursos de direito, né? Não à toa ela está aqui para falar sobre um tema importantíssimo e caro a toda a sociedade, que é sobre o agosto lilás, a violência, o combate à violência contra a mulher, e mais especificamente falar disso dentro do mundo empresarial e trazendo a importância da educação e como a educação pode colaborar com isso, né? Com o compliance empresarial, com esse estilo de governança que leva em consideração toda a complexidade humana. E aí, professora, eu quero que a senhora se sinta muito à vontade para falar sobre esse tema e também já trazendo até a justificativa porque que a professora Ana Paula aqui, para além de todo o currículo brilhante dela, a professora tem uma luta, né, de implementação do artigo 8º, inciso 9 da Lei Maria da Penha, que, para quem não sabe, traz uma previsão para a questão de educação de gênero em todos os níveis educacionais. E ela tem sido uma grande militante desse artigo, desse inciso, para a colocação disso em prática. E, professora, seja muito bem-vinda e fique à vontade para falar desse tema que a senhora tem extrema legitimidade. Nossa, é muita responsabilidade. Sandrelli, agradeço demais o convite, o carinho, a reciprocidade. Saiba que o carinho também é recíproco. Agradeço aqui ao escritório, que tem feito não só essa pauta, mas muitas pautas de responsabilidade, de compromisso social. E é nesse movimento social de compromissos, de troca de saberes, que eu acho que a gente efetivamente poderá construir uma sociedade mais igualitária. Né? Então, eu sempre digo assim, olá, você estudem, né? Porque nós temos várias pessoas nos ouvindo e várias que ainda nos ouvirão. Não só no Ceará, mas essa é a grande beleza dos meios digitais. Né? Eles não têm limite, não têm fronteiras. E a ideia é exatamente de, sem fronteiras, dialogar com todos e todas. Esse compromisso de igualdade, Sandrelli, é um compromisso que a gente tem já, como você disse, 33 anos de magistério, 33 anos de advocacia, já é um bocado de tempo. Mas ontem mesmo eu estava na OAB, né, em um evento na OAB, sobre a reinauguração da sede da Pontes Vieira. E ali foi uma sede onde eu, em 2001, assumi pela primeira vez como conselheira estadual da OAB. E eu me recordo muito bem, exatamente do dia de posse. O que foi o dia de posse nessa época? Uma diretoria só de homens, 5 homens. Nós éramos 40 conselheiros e só tínhamos 7 mulheres. Essa era a realidade do sistema OAB em 2001. Nós estamos em 2024 com um sistema que tem paridade, a partir de uma luta muito grande de todos nós, homens e mulheres, não foi uma luta só de mulheres. Nós contamos efetivamente com a colaboração de grandes homens parceiros dentro do sistema OAB, mas muito ainda há que se construir, certo, Sandrelli? Então, é por isso que a gente vem com esse movimento que já está, 2001, vamos dizer, dentro do sistema OAB, há 23 anos lutando por mais mulheres dentro do sistema OAB, porque essa foi a nossa bandeira em 2001. Talvez eu tivesse a sua idade nessa época. E essa era a sua bandeira, e eu sei que é uma bandeira sua também, o próprio escritório aqui. Eu já estive aqui num outro papel de professora que estava avaliando estágio externo, né, de alunos nossos da universidade aqui. E numa mesa parecida com essa, eu não sei se é essa, me deparei com uma paridade de advogados e advogadas dialogando comigo sobre estágio. Então, esse é um movimento. E sim, por isso que o artigo 8º, inciso 9º, para mim, hoje, se transformou numa bandeira de vida.
O que esse artigo diz, já para o nosso ouvinte que está aqui conosco conectado? Esse artigo da Lei Maria da Penha, que este mês, e é muito bonito, a gente está todo aqui com esse lilás, com esse movimento do Agosto Lilás, é um mês em que a lei completa 18 anos, completou 18 anos no início do mês. Entretanto, há muito nessa lei ainda a ser efetivada. E esse artigo em específico, ele ainda está muito longe de ser efetivado, e eu tenho feito esse movimento já há bastante tempo, tentando conclamar os poderes públicos para efetivarem esse artigo. O que esse artigo diz? Esse artigo diz uma coisa bem simples. A política pública de proteção às mulheres deverá ser feita pela União, pelos estados, pelo município, pelo Distrito Federal e pelos órgãos do terceiro setor. Um escritório é um órgão de um terceiro setor que ajuda a essa pauta, né? ONGs, enfim. E aí o inciso 9 diz o seguinte: é conteúdo obrigatório, e conteúdo para a gente da área de educação, você sabe disso, você é professora, Sandrelli. Não quer dizer que é uma disciplina, mas é um conteúdo que deverá ser ministrado, se de maneira transversal, em várias disciplinas, em algum módulo, mas deverá ser ministrado. Então a lei diz, é conteúdo obrigatório de todos os níveis educacionais. O que é nível educacional para o Brasil, fazendo uma interpretação sistêmica do nosso ordenamento? Ensino fundamental, médio e superior. E aqui não há distinção entre público e privado. Então, a lei está nos dizendo que esse conteúdo é obrigatório em todas as escolas de ensino fundamental e médio e em todas as universidades, faculdades, centros universitários e em todos os cursos, porque não restringe ao direito. O conteúdo qual é esse? Obrigatório. O conteúdo de direitos humanos, o conteúdo de igualdade racial, étnico-racial, e o conteúdo de gênero e acrescido do enfrentamento à violência doméstica e familiar. E o que nós nos deparamos após 18 anos da Lei Maria da Penha? Eu desconheço isso implementado de maneira sistêmica organizada, quer nos municípios, quer no Estado, quer na União. E eu penso que o terceiro setor está fazendo melhor isso do que talvez os órgãos efetivamente constituídos para efetivar, para implementar as políticas educacionais. Nós somos do sistema OAB, do mundo jurídico, está aqui o escritório trazendo uma pauta durante o mês inteiro, trouxe essa pauta para tentar esclarecer, chegar na ponta, chegar em todos os lugares. Isso é uma compliance, isso é uma política interna, penso eu, do escritório, que tem os seus compromissos de valores sociais, valores políticos, valores ambientais, valores de governança, onde faz um foco muito interessante de como trazer um olhar de gênero para uma atuação profissional. Né? E a gente precisa instigar que esse olhar de gênero, esse olhar racial, étnico-racial, vá para a base. E a base são as escolas. Né? Será que os nossos filhos, e aí quem está aqui nos ouvindo e nos ouvirá, os nossos filhos têm estudado isso nas suas escolas? Sim. Eu desconheço. Me diga aí se você já viu isso. Não, e assim, é interessante, né, professora, que nas faculdades, por exemplo, eu ensino direito penal, e eu nunca vi uma preocupação, assim, nem dos alunos de querer saber, né, porque também às vezes os alunos trazem essa curiosidade, ou até de outros colegas, de implementar também nos seus planos de ensino isso, né, porque eu acho que, por exemplo, eu ensino em instituição privada, a gente tem uma liberdade de cátedra maior, né? Às vezes dá para inserir, e eu acho que esse papel, já que o Estado não está cumprindo, digamos assim, nós, enquanto terceiro setor, enquanto pessoas que estão construindo a educação, talvez possamos fazer ao nosso modo, claro que não sistêmico, né? Mas eu acho que é importante também ter essa consciência, né? Enquanto cidadão. É fundamental, sabe, Sandrelli, quando a gente pensa que as escolas não estão cumprindo o seu papel de transformação social ou até o seu papel obrigatório por lei, porque é uma lei com vigência e deveria estar sendo aplicada. Os poderes públicos e talvez alguns poderes privados, algumas escolas privadas não estão fazendo. Mas você já imaginou um cenário se a gente tivesse, por exemplo, imagina aqui no escritório que, para além de advogados, o escritório tem contador, administrador, uma equipe de marketing, certo?
Pela Lei Maria da Penha, todos esses profissionais que eu citei aqui, eles deveriam ter estudado esse conteúdo no seu curso superior. Então, imagine esses profissionais, se tivessem sido formados já com um olhar de perspectiva de gênero, já com um olhar de perspectiva étnico-racial, já com um olhar de identificação de violências domésticas e familiar. Possivelmente, nós teríamos uma sociedade mais equilibrada. Porque hoje nós temos números assim, não é? Nós hoje, mulheres, somos 52% da população brasileira. No sistema OAB, nós somos maioria. Mas será que, de fato, dentro das compliance das empresas, nós temos uma igualdade de gênero nos cargos de liderança? Sim. E aí, talvez, esse despertar desde a base facilitasse a ascensão de mulheres, de pessoas trans, de pessoas binárias, de pessoas com um olhar de uma diversidade maior. Porque quando eu falo também em compliance de uma empresa, apesar de ser uma militante de direitos das mulheres, mas existem outras camadas. Sim. Que precisam também estar inserida nesse processo. Por isso que a Lei Maria da Penha, eu acho ela tão fantástica. Sim. Porque ela podia ter feito um inciso 9 apenas dizendo, né, conteúdo obrigatório de gênero e violência doméstica e familiar. Mas não. É conteúdo obrigatório, direitos humanos, que já lhe dá um leque de abrangência imenso, equidade étnico-racial. Então, a lei está olhando para nós e está dizendo, nós vamos querer fazer essa estatística mundial que diz que a igualdade de gênero só vai acontecer daqui a 134 anos, porque isso é um resultado do Fórum Mundial Econômico. Sim. E esse mesmo Fórum Mundial Econômico, que eu brinco em sala de aula, Sandrelli, eu digo assim, do povo que tem dinheiro, né? Porque em Davos é dinheiro que não se conta. Sim. Então, esse pessoal hoje está pensando uma sociedade do século XXI bem diferente. E a gente ainda não se apercebeu, porque o lado econômico dos grandes empresários do mundo inteiro hoje já estão preocupados em implementar política de gênero, política de diversidade nas empresas. E acho até que essa questão do gênero, né, muitas pessoas não visualizam a questão econômica, a questão de como a diversidade ela traz riqueza de ideias, de valores, né, como ela agrega dentro de um negócio e como a questão da não violência de gênero ela também agrega, porque certamente um ambiente mais diverso, mais acolhedor, as pessoas são mais produtivas, né? Uma coisa que eu falo muito quando eu falo de violência e da questão da Lei Maria da Penha é que, às vezes, as pessoas acham, por exemplo, uma violência doméstica, ela só afeta a mulher que apanha ou a mulher que está ali sofrendo aquela violência. Mas não, afeta todo o social, né? É uma questão de saúde pública, porque uma mulher que, por exemplo, tem a sua integridade física violada é uma questão de saúde pública. Se ela tiver filhos, por exemplo, esses filhos vão ser seres sociais que depois vão ser inseridos ali. Seres que podem ter sido traumatizados, que podem ter vivências desses traumas, reproduzi-los ou enfim, ser pessoas desequilibradas, desestruturadas. Então, eu penso que a gente tem que largar também dessa visão individualista e até também pequeno, eu acho pequeno, assim, pensar que isso é uma pauta política, pensar que isso não tem a ver comigo porque eu não sofro, né? Então, eu acho que vale a pena um pensamento mais amplo e mais complexo sobre o assunto. O que a senhora acha disso? Sobretudo a complexidade, sabe, Sandrelli? Você tocou em pontos muito importantes. Nós já temos várias pesquisas mundiais, porque um podcast a gente não tem como, isso aqui não é uma aula, não é né, uma publicação acadêmica, mas eu instigo quem tiver essa curiosidade de olhar que nós temos várias instituições a nível internacional que já têm provado que as empresas que conseguiram implementar a paridade de gênero, a diversidade nos seus postos de comando, conseguiram melhorar a produção e o seu lado econômico, o seu ganho. Já tem várias pesquisas que provam isso. Imagine eu trago um desafio na minha empresa, seja ela qual for. Outrora só tinha um olhar do homem, que é um olhar, ok, certo ou não, mas é um olhar masculino. Quando eu passo a ter o olhar feminino, o
o olhar de um indígena, o olhar de um homem trans, de uma mulher trans, eu consigo ter uma criatividade maior no processo e novas experiências contribuem para soluções mais criativas. Que isso também quem diz é o Fórum Econômico Mundial de Davos, quando ele diz que as habilidades para o profissional do século XXI não é o conhecimento é certificado com diploma, mas é a habilidade de trabalhar, de gerenciar problemas complexos. E os problemas complexos da humanidade do século XXI requer os diversos olhares. Então, com isso, temos várias pesquisas que já indicam que a produtividade melhora e que os indicadores econômicos de ganho das empresas melhoram quanto mais diversa ela for. Então, esse é um grande, que você trouxe essa pauta, é um grande farol que a gente precisa refletir e despertar nos nossos empresários, nas nossas empresas, nas nossas indústrias, esse olhar. E o outro que você trouxe há pouco nos leva a pensar que papel eu tenho na construção dessa sociedade. Não sou eu, Ana Paula, eu, Sandrelli. Sim. Eu faço parte de um sistema maior, de uma sociedade maior. E eu tenho dito, Sandrelli, e eu sinto que alguns olhares, e nós encontramos várias ex-alunas aqui, né? Sim. Quando eu digo isso em sala, alguns alunos e alunas ficam apavorados, porque eu dou direitos humanos para alunos que têm 17, 18, 19 anos. E eu vou afirmar aqui, peço que vocês reflitam. Todas nós, mulheres, já passamos ou passaremos por uma situação de violência. Eu não estou falando só de violência doméstica e familiar. De assédio sexual, de assédio nas relações de trabalho, de violência nas relações de trabalho, de violência na rua, no transporte coletivo. Violências sutis, violências brancas. Violências que estão muito mais num campo de uma subjetividade, mas todas nós, inclusive essa que vos fala. Então, a gente precisa, de alguma forma, entender que a violência ela é sistêmica. E quando ela é familiar, esse sistema irradia mais. Como você mesmo colocou. Se uma criança vivencia dentro da sua casa uma violência doméstica e familiar, que pode até não ter chegado à violência física, esteja no campo da violência moral, psicológica, patrimonial e sexual, essa criança ela faz parte de uma escola. Ela leva essas dores, esses medos, essa raiva, esse dissabor para a escola. E ela amplia muitas vezes, eu fiz já vários trabalhos em escolas aqui no Ceará, das violências dentro da escola. E quando a gente vai fazer uma análise com um aporte de uma equipe multidisciplinar, aí eu coloco muito o papel da psicologia, do serviço social nessa hora, a gente identifica que a maioria das vezes são crianças que vivenciam situações de violência dentro de casa. Ou com elas mesmas, ou com o pai, com a mãe, sendo aquela que faz a violência, aquela pessoa que promove a violência. Então, isso irradia na sociedade como um todo. Então, a gente não pode ter uma visão e dizer, a minha família está completa, a minha família não tem violência, esse problema não é meu. E eu tenho outra frase que eu digo que também é impactante, Sandrelli, né? Eu brinquei e digo agora o seguinte, depois assumir meus cabelos brancos, eu tenho licença poética. Né? Então, eu digo que a violência doméstica e familiar e a violência de gênero, para além do espaço doméstico e familiar, está aqui no Ceará, na cidade de Fortaleza, da beira-mar ao Lagamar. Não tem classe social, não tem camada específica. Sim. Então, não existe essa impunidade, porque a minha família, eu moro num determinado bairro de Fortaleza, numa determinada circunstância que me permita dizer, não, eu não tenho violência. Talvez não, naquele momento, talvez já tenha tido, ou talvez um vizinho seu tenha. E eu acho que isso ficou muito claro, né, com o caso ali da Ana Hickman, né, que veio à tona, com o caso da Nayara Azevedo, assim, mulheres bem socialmente, né, financeiramente, mulheres empoderadas. E isso também leva a um outro ponto, professora, que eu vejo sempre que essas mulheres e nós, mulheres empoderadas, e nós temos vergonha, às vezes, de assumir que sofremos alguma violência, porque a gente não quer estar nesse local, né, de com vítima, com esse carimbo, ou não quer se vitimizar, né, ou não quer ser a pessoa que vai levar a pauta chata, né? Então, eu vejo muito isso e é interessante que quando acontece de uma mulher levar, as outras geralmente criam coragem de levar também, né? Eu acho importante a gente também debater sobre como essa violência ela não é uma culpa necessariamente da mulher, né? E também nem sempre é um vilanismo do homem, porque é sistêmica.
ela é reproduzida de geração para geração. E eu acho que somente a educação é capaz de nos libertar desse padrão de cultura que vai se reproduzindo, que vai sendo transgeracional, né? Perfeito, Sandrelli. E daí essa missão de vida agora, do artigo 8º, inciso 9º, porque se eu compreender que é na base, é na educação, que eu posso vislumbrar para daqui a 50 anos, eu não sou tão otimista de achar que é amanhã, que daqui a 50 anos eu vou conseguir ter uma sociedade um pouco mais equânime, um pouco mais respeitosa, um pouco mais compreendendo que nós somos diferentes e nas nossas diferenças é que nós vamos promover uma igualdade, é que faz sentido de ser todo esse movimento. E é por isso que eu tenho dito, o movimento não é... Ele pode até ter nascido na década de 60, 70, um movimento de mulheres, mas hoje ele é um movimento de uma sociedade. É de homens e mulheres nas suas mais diversas matizes, na sua mais diversa pluralidade. E por isso que eu faço essas frases impactantes, dizendo, todas nós mulheres já passamos por uma violência ou passaremos. É da beira-mar ao laga-mar. Para que as pessoas se conscientizem que isso não tem cor, não tem raça, não tem gênero específico nem camada social. Ele é endêmico, porque isso é uma chaga endêmica de nossa sociedade brasileira. E eu ainda vou fazer mais uma instigação aqui. Porque o podcast tem esse, né, a gente deixa instigado, e depois quem quiser procura a Sandrelli nas redes sociais, procura a Ana Paula Educa, que eu tento responder, né? Podem perguntar lá, pessoal, no direct. A gente gosta, eu e Sandrelli, a gente gosta de instigar. Gente, o Brasil, é por isso que é sistêmico e é transgeracional, Sandrelli. Eu sou uma pessoa que bebi da água do direito civil, estávamos falando há pouco sobre isso. Agora que eu estou bebendo da água do direito penal por essa questão de mulher. Mas o Brasil é um país que começa errado. A nossa fundação enquanto país, ou seja, a chamada proclamação da independência, o que faz do Brasil? Se cria uma Constituição, porque é necessário ter, outorgada, mas enfim, uma Constituição. Sim. E o que era o normal e o usual em 1800, no mundo inteiro? Era se fazer uma Constituição e depois um Código Civil para regulamentar a vida básica. Qual é o primeiro código do Brasil? É o Código Criminal. O Brasil nasce punitivista. Sim. Se a gente for ler o primeiro Código Criminal nosso, ele nasce punitivista dos pretos, dos indígenas. Desaponta aí o modelo francês, né? Isso. Desaponta um modelo... Que era um modelo consolidado um modelo na Europa. consolidado, né? Mas, assim, o direito penal, ele acaba tendo um papel, inclusive, no movimento constitucionalista da Europa, né? Mas, de fato, aqui eu acho que isso consolidou muito a questão punitivista, porque traz essa visão de que o direito penal pode resolver qualquer coisa. Todos os nossos problemas morais, educacionais, o direito penal pode resolver, né? E o que ele faz? Ele resolve tecnicamente. Processa, devido ao processo legal, julga se for o caso, condena se for o caso e prende. Mas nós defendemos a educação, é a prevenção do problema. Sim. E aí a gente tem que sair, não que a área punitivista não tem que acontecer, os crimes, se ocorreram, eles têm que ser processados e punidos. Mas eu, enquanto Estado, eu, enquanto professor, eu, enquanto terceiro setor, eu, enquanto sociedade sistêmica, eu tenho que pensar o que é que eu posso fazer para que não aconteça. Qual o caminho o Estado, qual o caminho eu como advogada, eu como professora, eu como mãe, posso fazer para prevenir o conflito, numa advocacia preventiva, desse olhar. O que eu posso fazer para construir na conscientização, na prevenção dos problemas e no enfrentamento a essa violência? E não apenas aquele homem que cometeu a violência, eu vou lá, eu processo, eu julgo, eu criminalizo aquela situação, eu coloco a punição dele num presídio e quando ele sair, ele vai cometer de novo a violência. Ele não foi conscientizado desse processo. Não aprendeu o que é a violência, né? Quantos homens eu já conversei, Sandrelli, em rodas de conversa, e eles olharam para mim de maneira muito franca, e eu acredito que ali foi franco. Quando eu falei da violência psicológica, da violência sexual dele, ao obrigar a mulher a cometer aquele ato sexual na posição que ele queria, e ele para e olha para mim e diz assim, mas doutora, eu não sabia que isso era crime, eu não sabia que isso era errado, porque meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu via isso na minha casa.
É como a questão da limitação de liberdade, né? Tipo, só pode usar roupa X, Y e achar que isso é cuidado, que é amor, que é um ciúme, né? É algo interessante de ver também que as inseguranças masculinas vão se tornando os traumas femininos, né? Claro. De falta de limitação. Eu acho que vai tendo aí um trespasse quase que traumático, né, nas relações. E dentro do campo empresarial, acho importante a gente falar disso. Porque quando a gente fala de construção de empresas, a gente fala de lugares que são construídos por seres humanos. E produção que é feita por seres humanos, consumidores que são aquelas pessoas ali. Então, quando você traz um olhar diverso, plural, educado, né, uma empresa que se preocupa com governança, com adequação penal, de prevenção, né, ela vai ser uma empresa que vai passar por menos constrangimentos midiáticos, ela vai ser uma empresa que vai ser mais respeitada e mais procurada pelo público que vai se sentir incluído e vai querer consumir mais aquele produto, porque aquele produto me representa. Então, quanto mais pessoas aquele produto representar, mais aquele produto vai vender, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão conectada e sistêmica, né? Eu lembro muito do Luhmann e de vários outros autores que falam sobre teorias de sistemas, de como é importante a gente entender que tudo é circular, né? E que todo esse movimento ele tem uma vertente, sim, que vai ter impacto positivo ou negativo dentro do capitalismo. E não só dentro do capitalismo, que é o sistema que a gente tem hoje vigente, mas na construção e na capacidade de felicidade das pessoas que estão compondo o social, né? E sendo bem capitalista, o capitalismo ele quer vender. Ele tem um produto, ele quer vender. Eu compro por espelhamento, como você disse. Eu compro também porque eu me identifico. Então, quando eu, empresa, começo a olhar para uma mulher, para uma sociedade diversa e digo, eu respeito a diversidade, inclusive nas minhas normas internas, não apenas só no cumprimento da igualdade salarial. E eu digo só, não é só. A gente sabe que nós temos até hoje uma desigualdade salarial na prática. Nós estamos com uma nova lei que impõe os comitês, né? Mas eu acho que é muito mais que isso. E aí eu concordo com você. É muito mais do que a igualdade salarial. É muito mais que números. São práticas. Práticas que me façam retroalimentar o sistema, como você disse. Eu crio uma prática que ela deu certo, ela foi exitosa, então eu vou expandir. E quantos produtos nós compramos e eu compro? Porque eu digo, essa empresa ela tem uma responsabilidade social. Essa empresa tem uma responsabilidade ambiental. Essa empresa tem uma responsabilidade de gênero. Sim. Essa empresa tem como CEO uma mulher. Quando nós mulheres olhamos para uma empresa e vemos essa empresa com uma CEO mulher, a gente diz, eu também posso. Eu posso, mulher, chegar lá. Quando a gente chega aqui no Valência, Sandrelli é uma das sócias. Então, nossas alunas que estão se formando, né, acadêmicas de direito, poxa, eu posso estudar e chegar lá. Sim. Eu posso transformar a sociedade, onde eu posso dar o meu contributo com a minha lente feminina. E a minha lente de feminina está sendo valorizada a ponto de eu estar ascendendo. Mas ainda falta muito, Sandrelli. Olha, vamos pensar hoje, já que nós estamos já nos encaminhando, né, para dar um tchau. Um tchau. Até breve. Né? Fim é muito pesado. É meio pesado, né? Nós estamos, olha, imagina o cenário, vamos pensar o nosso cenário aqui do Ceará. Sim. O Ceará teve quantas prefeitas mulheres? 2. Nenhuma governadora até hoje. Nós somos minoria na Câmara Municipal, nós somos minoria na Assembleia Legislativa, nós somos minoria na Câmara dos Deputados, nós somos minoria no Senado Federal. Sim. O Ceará ainda é referência porque tem 2 senadoras. A maioria dos estados não tem 2 senadoras. Na nossa OAB, assim, de presidente, né? Nenhuma mulher até hoje. Nenhuma mulher até hoje. Então, é bem chocante, né? Porque nós estamos em 2024. E eu, particularmente, quando as pessoas me perguntam por que eu escolhi a advocacia, a área penal, e eu sempre digo que foi propósito. E um propósito muito ligado à questão do feminino. Quando eu comecei a estagiar lá no Cândido, que a Gabi estagiava também, né, sua filha? Minha filha, tá, gente? Quando eu comecei a estagiar lá no Cândido, todas as referências que eu tinha de advocacia penal e empresarial eram homens. Então, quando eu vi que era possível ter um espaço e que esse espaço importaria para as gerações futuras, eu vi aquilo como propósito.
Então, eu acho muito importante a gente entender essas regras de espelhamento, que as empresas entendam que isso é importante, que isso gera riqueza, né? Não é só para cumprir tabela, porque eu vejo cumprir também metas, né? Cumprir metas, porque eu vejo que tem locais que querem assim, vou cumprir a cota. E não é uma questão de cota, é uma questão financeira, é uma questão de composição social. As mulheres estão no mercado, nós estamos produzindo também, nós somos consumidoras, nós queremos ver um mundo diferente, né? É uma nova lente. Quando você fala na UAB, é incrível. Como é que uma instituição que tem 91 anos, eu acho que a UAB Ceará tem 91 ou 92, agora me peguei, eu acho que são 91 anos, e nunca teve uma mulher na presidência. E nós hoje somos a maioria dos advogados inscritos, nós somos a maioria advogadas. Não é? Então, ou a gente rompe o que a teoria chama o teto de vidro, ou seja, a mulher fica aqui na base, olha para o topo da pirâmide e não só consegue ver, mas não consegue romper, e nós precisamos romper esse teto de vidro. Inclusive mostrando que dá dinheiro. E dá dinheiro. Tá aí várias pesquisas, instigo vocês a olharem, é só botar na internet. Como diz a minha mãe, minha filha deu na internet, então deu na internet. Botem na internet. Dados estatísticos econômicos de empresa com paridade, evolução, vai sair todas as estatísticas economicamente falando. E aí, Sandrelli, hoje você tocou numa coisa em mim. Eu preciso dizer e deixar registrado, porque nós falamos aqui no começo, antes de entrar, Sim. que eu era uma civilista pelo movimento de mulheres. Fui para os estudos de direito penal e eu acho que tocou em mim agora por que eu não gostava de penal. E eu não tinha parado para pensar. 33 anos de advocacia, 33 anos de magistério. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, mas ela é uma mulher fruto do patriarcado. Então ela dizia muito lá em casa, me lembrei agora, acessou minha memória agora. Não quero uma... Minha filha, você vai fazer direito? Eu nem queria que você fizesse direito, mas por favor, você não vai para a delegacia, você não vai fazer essa coisa de homem, não. Essa coisa de homem veio agora na minha memória. Então o que você fez foi exatamente uma ruptura desse patriarcado quando você faz esse movimento. E eu, Ana Paula, mulher dos movimentos sociais, agora entendi talvez porque tantos anos da minha vida eu não fui para o penal. Sim. E talvez eu tivesse até vocação, porque eu adoro essa questão, né, da oratória, do discurso. Viu, não, eu estou já nesse movimento, Lei Maria da Penha tem 18 anos, né? Mais ou menos na metade da Lei Maria da Penha que eu comecei a atender muitas demandas de mulheres com violência doméstica, que tinha que fazer BO, aquela coisa toda. Eu disse, agora eu vou ter que estudar penal e processo penal. Então, são os estereótipos. O dia a dia nosso de mulheres tem profissões que parece que nos carimbaram e disseram, essa profissão é de mulher, essa não é espaço de mulher. E o penal é um. Sim. Nós temos pouquíssimas mulheres penalistas, não só no Ceará, mas no Brasil todo. Temos pouquíssimas mulheres, por exemplo, tributaristas também. É um espaço de homem. Nós temos mulheres na família, né? Direito de família. Isso. E eu vejo que, por exemplo, o penal econômico e o tributário, né, que são áreas de finanças e áreas que acessam grandes poderes, grandes operações, geralmente eram reservado para o homem. Das mulheres, né? Eu acho que está na hora da gente mudar isso. E, professora, já caminhando para o encerramento, eu quero agradecer aqui a sua presença, as elucidações necessárias, né, para todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que nos assistirem. É uma honra estar aqui do lado da senhora. A senhora ter aceito o nosso convite aqui de vir ao Valência, de vir ao nosso podcast. E eu quero deixar aqui livre para a senhora deixar uma mensagem, né, para todo mundo que nos assistir, o que está assistindo nesse momento, que seja referente a esse tema e que seja uma inspiração ou que seja, de fato, um propósito para a senhora. Enfim, uma mensagem que toque, né, no que a senhora tem de mais especial aí. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer. É gratidão mesmo, porque quando a gente escolhe agir em vida com propósitos, quando os propósitos se alinham, é gratidão, né? Então, gratidão ao convite, à oportunidade de fechar o ciclo do Agosto Lilás aqui do escritório nesse debate. Mas a mensagem que eu poderia dizer é o seguinte, principalmente para as mulheres. O desencantamento acontecerá. Quantas vezes eu me peguei triste, desencantada, dizendo, não, esse mundo parece que não foi feito para mim. Mas acredite, foi. E nós temos o nosso espaço. Por vezes nos é negado,
Mas se nós acreditarmos que esse espaço também é nosso, qualquer que seja ele, inclusive o penal, tá aí, tantos exemplos exitosos. Mas não faça só. É uma das coisas que eu tenho chegado cada vez mais à conclusão. Os movimentos, eles, por serem sistêmicos, eles precisam ser irmanados. Então, que nós, mulheres, possamos, de maneira muito consolidada, não é aquela coisa de dar a mão, não, é trabalhar juntas para que a gente possa ter um espelhamento social. É acreditar que o meu papel, o deslocamento que eu faço de movimentos, eles é que nem a brincadeirazinha de dominó, né? Quando a gente baixa uma pedra, ele vai, o efeito cascata e chega no final. Então, que nós possamos realmente acreditar, mesmo com as dores dos desencantamentos, os dissabores, que nós mulheres podemos. Eu estou colocando muito um lema agora, sabe, Sandrelli? É uma coisa que eu estou adotando mais agora no meu Instagram. Eu boto assim, mulher, tu pode. Então acredita nisso. Mulher, tu pode. E homem, você deve estar conosco. E estar nos ajudando nesse processo, porque essa sociedade também vai ser mais justa para ti. Vem com a gente. Vem com a gente, é isso aí. Mulher, tu pode, viu? Não esquece. Mulher, tu pode. Muito obrigada, professora. Gratidão.